Boa noite a todos, paz e graça. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, num dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-as-ei com justiça. Até aqui. Senhor, em nome de Cristo, fala o teu povo, alimenta a tua igreja, traz as verdades eternas reveladas na tua palavra. Fala, Senhor, porque o povo precisa do alimento que vem da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a iluminação do Espírito. Amém. Podeis sentar. Esse texto, ele destaca dois personagens, um pastor e as suas ovelhas. Vamos falar da ovelha. E aqui eu falo da ovelha como um crente, como um filho e uma filha de Deus. A vida de uma ovelha só é possível com o cuidado de um pastor. Não me refiro aqui ao pastor humano, que Deus põe na igreja para servir os irmãos. Se bem que é plano de Deus que as ovelhas sejam pastoreadas por homens chamados, dotados e reconhecidos para esse ministério. Mas a frase significa que um crente só pode ser ovelha se o pastor com P maiúsculo cuidar dela. Não existe uma ovelha se primeiro não houver um pastor que cria ovelhas, que gera ovelhas. Até porque nenhuma ovelha nasce da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. Ovelhas são fracas. Ovelhas, apesar de receberem sempre o perdão de Deus, elas sempre estão se sujando com os pecados, e as ovelhas têm facilidade em se sujar. As ovelhas têm extrema dificuldade de andarem sozinhas, mas tem ovelhas de Deus que querem andar sozinhas, e é muito pior para elas. As ovelhas são frágeis perante os perigos do mundo.
Ovelhas facilmente são distraídas do caminho que o seu pastor estão chamando-as para seguir. Elas são facilmente distraídas. É fácil tirar uma ovelha do caminho. Ovelhas devem ter bons ouvidos para escutar a voz do pastor com P maiúsculo. Mas muitas vezes as ovelhas fogem do aprisco, elas fogem do lugar, do rebanho. E o pastor então precisa buscá-las, devolvendo elas à segurança do curral, do aprisco, para continuar com as outras ovelhas. As ovelhas sabem que as ovelhas são especialistas em se meterem em confusões. Ovelhas entram em enrascadas. Por isso, as ovelhas sofrem, se machucam, se magoam, se deprimem, se revoltam, às vezes contra o próprio pastor, e se perdem no caminho. A pergunta é: como essas ovelhas que se metem em tanta enrascada, tanta confusão, como que elas vão sair da enrascada? A boa notícia é que essas ovelhas, que são teimosas, que são fracas, que se sujam com facilidade, que se desviam muitas vezes do caminho, elas têm um pastor que pode todas as coisas. Elas têm um pastor que sabe todas as coisas, e elas ainda têm um pastor que anda com elas, que acompanha elas, até quando elas estão fugindo do próprio pastor, ele está com ela. Quando as ovelhas estão fazendo coisas erradas, o pastor está lá, vendo. Mas naquela hora, a ovelha, no acesso de racionalidade, de falta de discernimento primário, básico, ela acha que ela está fazendo as coisas escondidas, mas o pastor está lá. O pastor com P maiúsculo está lá. E então, é esse pastor que sabe tudo, pode tudo, e está toda hora com a ovelha, é o único que pode tirar a ovelha da enrascada, ninguém mais. Ele pode, ele tem a solução. E, se porventura a enrascada é tão grande, que não tem solução, eu ainda digo que esse pastor não vai abandonar as suas ovelhas, porque são deles. Então ele vai ficar com elas no meio da dor. Ele vai ficar com elas na enrascada. Porque nós sabemos que tem enrascada que não tem solução. Infelizmente. Ovelhas não existem sem o pastor que as criou. Toda ovelha só vive porque tem um pastor perfeito, que não desiste dela e dá tudo o que ela precisa para viver. Não existe nenhuma ovelha, uma verdadeira ovelha espiritual, sem que ela seja uma ovelha desse pastor, que é Deus. Então, em resumo, Deus pastoreia você, ovelha. Deus é seu pastor, ovelha. Independente do seu problema, do tamanho do seu pecado, da enrascada, da confusão que você entrou, você é ovelha do pastoreio de Deus.
mesmo que você não fale com Ele, mesmo que você não marque hora com Ele, mesmo que você esteja duvidando do poder dEle, buscando saídas em outro lugar, Ele continua sendo o seu pastor, porque o texto diz que nós lemos, minhas ovelhas, minhas ovelhas, minhas ovelhas, 3 vezes, enfatizando. O pastoreio de Deus é pessoal, é direto. Você precisa ter convicção que você está debaixo desse pastoreio, se você tem Jesus na sua vida. Não importa o que você faça, você é ovelha. Não importa o que você deixe de fazer, Deus continua pastoreando você, quer você creia ou não. Ser pastoreado por Deus não depende. Depois que você já pôs fé em Cristo e nasceu pelo Espírito, não depende mais da sua vontade. Na verdade, como eu já falei, você não é ovelha pela sua própria vontade. Porque você só pode ser ovelha porque o pastor gerou você. Pela palavra, pelo Evangelho, pela ação do Espírito. Deus pastoreia você, ovelha. Ezequiel é um profeta pouco lido, pouco estudado. Quando você olha para ele como pessoa, ele tem uma personalidade muito complexa. Os estudiosos vão achar alguns tipos de anomalias psíquicas nele. Ele tem algumas maneiras de escrever, ele tem algumas maneiras de falar, ele tem algumas parábolas que nós não conseguimos entender desse lado da vida. Mas Ezequiel era um profeta, chamado para trazer a mensagem de Deus num momento de crise, difícil, quando o povo estava no cativeiro, quando o povo foi tirado lá da Terra Santa e foi levado para a Babilônia. Deixe-me tentar fazer um resumo rápido, como que isso aconteceu. Existia um homem que provavelmente adorava a deusa Sim, a deusa Lua, lá na Mesopotâmia. O nome dele era Abrão. E Deus então chama esse homem para andar pela fé com ele e ir para um lugar que ele iria mostrar. Esse homem então, a partir do chamado de Deus, se torna um homem de fé, ele recebe promessas de Deus, e ele então se torna um peregrino na terra. Ele vai para a terra, onde Deus mostra, ele começa a fazer altares, depois ele vai para o Egito, depois ele volta para a terra que Deus tinha mostrado para ele. E esse homem tinha uma fé tão grande, depois ele se torna Abraão, e esse homem cria em ressurreição de mortos. Esse homem tem um filho na sua velhice, com a sua amada Sara, quando ela tinha 90 e ele tinha 100, ele coloca o nome de Isaac, filho do riso, e depois esse filho Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó, e eles brigam entre si. Jacó quer roubar a primogenitura de Esaú, e Jacó tem muitos filhos. Jacó foge para a casa do tio Labão, por mandado da mãe, Rebeca. Ele tem então 12 filhos, e um dia ele tem que voltar para a sua terra, e ali ele tem uma experiência com Deus, via Deus face a face, e a minha vida foi salva, ele é transformado, mas depois ele e a sua família, por um propósito maior de Deus, são todos levados para o Egito. Deus, na sua providência, ele manda primeiro o filho mais amado de Jacó. Ele manda José. José chega no Egito como um escravo, como um preso, mas depois ele se torna governador de toda a terra do Egito.
E então, no tempo de Deus, toda a família de José, o pai, os seus irmãos, todos eles vão para o Egito, e eles são bem tratados. Mas chega uma hora que levanta um faraó que não conhecia José, que não fez caso, nada daquilo das bondades que Deus fez com esse povo por meio de José, e então toda a família de Jacó, que agora já são centenas de milhares, eles se tornam escravos. E eles clamam a Deus, e Deus então vem libertar o povo dele, lembrando que esse povo todo veio de um homem chamado Abraão. E então nasce um menino, chamado Moisés, que escapa da morte por um plano também da sua mãe, e esse homem então foge. Depois de 40 anos ele volta, e Deus usa ele como instrumento para libertar o seu povo do Egito, para levar para uma terra, essa terra que Deus tinha prometido para Abraão. Mas logo que Moisés sobe no monte para receber as 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, o povo lá embaixo, sob a liderança de Arão, o irmão de Moisés, cai em idolatria e fabrica um bezerro de ouro, mostrando que apesar deles terem saído do Egito, o Egito estava dentro do coração deles. Até porque quando eles saem, vem tudo junto. Tem crente e não crente, tudo naquela caravana que sai do Egito, indo para o deserto. E depois então, desse terrível pecado contra toda a bondade e graça divina, eles ali ficam, eles recebem a lei, eles recebem todas as orientações, todo o cuidado, começa a cair pão do céu para eles, a água deles começa a fluir de rochas, mas eles têm um grande problema no coração, esse povo, que aqui já é o povo de Deus. Eles não creem nas promessas de Deus, eles não creem no pastoreio de Deus, eles não são como Abraão, que andava pela fé. E então, todos esses que entram no deserto, eles morrem. Por quê? Porque eles não creram nas promessas de Deus. Exceto 2 homens que sobrevivem. Apenas 2 homens sobreviveram. Um que se torna líder, que é Josué. O outro, Calebe. Porque foram os 2 únicos que creram que Deus daria a terra prometida lá para Abraão. E então Josué entra nessa terra, eles conquistam essa terra, não conseguem conquistar toda essa terra, algumas partes ficam não conquistadas, os inimigos continuam ali, mas chega um tempo que Josué morre, e depois que Josué morre, toda aquela liderança de anciãos que estava com ele, sob a liderança do povo, também morre. Então nós chegamos ao tempo de Juízes. E o que é o tempo de Juízes? O tempo de Juízes é quando a Escritura diz assim, e cada um fazia aquilo que achava certo. Quando nós escutamos isso, nós precisamos lembrar que então em Juízes o povo de Deus abandonou a palavra. Eles estavam vivendo cada ovelha conforme o seu próprio coração. Mas Deus teve misericórdia. E depois de passar esse tempo, onde eles ficavam um tempo livres, um tempo escravos, um tempo livre, um tempo escravos, chega a monarquia a Israel. Primeiro o povo escolhe um rei que não era do coração de Deus, chamado Saul. Mas finalmente chega o escolhido de Deus. Um homem que em primeiro lugar era pastor de ovelhas, um homem que era adorador, um homem que amava a Deus, um homem que ia para as suas guerras, não confiando nas suas armas, mas ele confiava que era o Senhor que dava as vitórias. E Davi então, um homem segundo o coração de Deus, se torna um grande rei em Israel. Ele leva todo o povo a adorar o Senhor, mas seu filho Salomão não andou no seu caminho. Casou com várias mulheres de nações gentias aos redores, fazendo acordos políticos, e permitiu que elas também ali fizessem os seus próprios templos, trazendo idolatria para o coração do filho de Davi, um homem que amava a Deus. Mas isso não parou em Salomão, porque um rei após o outro, tanto em Israel como em Judá, porque depois de Salomão,
no seu filho Roboão, o reino se divide. Israel no norte, Judá no sul. Um rei após o outro, o povo vai se afastando do Senhor, e as ovelhas vão ficando perdidas, e as ovelhas vão ficando desgarradas, e eles param de adorar somente o Senhor, eles vão de idolatria após idolatria, eles desprezam o sábado do Senhor, até que a paciência do Senhor chega ao final, e então, após o Senhor enviar vários profetas, tentando chamar o povo de arrependimento, Isaías, Jonas, todos os profetas que vocês têm, a maioria deles, chega então o juízo de Deus sobre o povo, que é o que nós chamamos de cativeiro babilônico, quando uma parte é deixada ali, uma outra parte é morta, e uma parte é levada para a Babilônia. E é nesse momento que nós estamos, quando o povo está exilado na Babilônia, lembrando que estar exilado na Babilônia quer dizer, Deus teve misericórdia de você, não deixou você na destruída Jerusalém, não deixou você morrer e mandou você para a Babilônia. Isso foi um ato de misericórdia. Mas é nesse ponto então que nós estamos aqui em Ezequiel. Ezequiel está lá na Babilônia. Ele é um profeta estranho, e ele é um profeta que tem um chamado ingrato. Ele é um pregador, ele é um profeta que ele fala e ninguém se converte. Ele não vê resultado no seu ministério. Imagina você em qualquer área que Deus estiver usando a sua vida, qualquer área. Um aluno que estuda e não consegue tirar a nota. Um profissional que nunca consegue fazer um bom trabalho, um comerciante que não consegue fazer um bom negócio, um músico que não consegue dar a nota certa. Era assim a vida desse profeta. Mas, quando nós lemos esse capítulo 34, algo nos chama a atenção. Porque Deus está dizendo às suas ovelhas, Deus está dizendo ao seu povo, como Deus diz a nós hoje, a sua igreja, as ovelhas dele, que mesmo que você se meteu em muita enrascada, mesmo que você se meteu em buracos terríveis, mesmo que você possa estar vivendo um cativeiro espiritual, na sua vida hoje, há esperança para você, ovelha, porque o pastoreio de Deus não cessa, independente da enrascada que você entrou, independente do problema que você gerou, independente do tamanho do seu pecado que está acabando com a sua alma, há esperança para você no pastoreio de Deus. Há um futuro melhor para as ovelhas que são chamadas pelo próprio Deus, as minhas ovelhas. E Deus fala isso de uma maneira muito enfática. Deus é muito intenso. Olhem comigo no verso 11. Olha como que ele fala: eis que eu mesmo. Ele está enfatizando: eu mesmo procurarei. Existe uma ênfase aqui, está falando: eu que cuido das minhas ovelhas, eu que cuido dos meus filhos. E ele continua: e as buscarei. Deixa eu antecipar uma coisa para vocês. Deus jamais perderá nenhuma das suas ovelhas. Escreve isso onde você quiser. Deus não perderá nenhuma das suas ovelhas, porque Deus não perde nada que é dele. Deus não é descuidado. Deus não é como os pais. Deus não é como os pastores da terra. Deus não é como os donos de negócio. Todos esses perdem. Deus não. Deus não perde ovelha. Ele pastoreia. Ele cuida. Vocês ouviram rapidamente a trajetória de como que Israel se desviou do caminho. Eles receberam tudo e desprezaram o cuidado de Deus. Nós poderíamos desprezar essa história que eu acabei de narrar para vocês, e a história de um Deus santo e misericordioso, buscando um povo rebelde e duro para si mesmo. Por quê?
Por que um Deus santo e cheio de graça, misericórdia e bondade busca ovelhas tão difíceis? Por que Ele faz isso? Essa é uma grande pergunta, mas que a filosofia não vai fazer. Deus busca, no final, porque são ovelhas dEle. Ele tem compromisso com as ovelhas dEle. E uma maneira de você pensar quando você estiver nas suas enrascadas, quando você estiver sofrendo por causa das dores que o seu pecado provavelmente gerou, lembre-se do seguinte: a busca de Deus por você, ovelha, o interesse de Deus pastorear o seu coração, de cuidar de você, de zelar por você, é tão grande, de que o próprio Filho de Deus veio à terra, mostrando, sendo a maior manifestação dessa busca de Deus no pastoreio pelas suas ovelhas. Jesus é a maior prova que Deus busca as ovelhas de Deus na terra. Um povo perdido, um povo sofrido, um povo amargurado muitas vezes. Lembre-se que nos evangelhos está escrito sobre Jesus, que Ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel é a igreja, é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Como diz, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Se você é ovelha, a sua vida é problema de Deus. Se você é ovelha, Deus pastoreia você. Lembre-se, você pode estar vivendo o maior cativeiro seu, a sua enrascada pode não ter saída, Deus continua pastoreando você. E você precisa entender isso, você precisa se agarrar nisso, nessa noite. Mas como que é esse pastoreio conforme o próprio texto? Acompanhe comigo. Olha o verso 14. Qual tipo de comida que Deus dá para você, ovelha? O verso 14 diz que apacentá-las-ei de bons pastos. Então a primeira coisa, Deus te dá boa comida, Deus te dá palavra, Deus te dá alimento sólido, Deus te dá sustância para você continuar vivendo nesse deserto chamado mundo, nesse deserto ateu, que é hostil a tudo que fala sobre Deus, mas não só comida. O verso 13 diz que Ele te dá água. Olha o verso 13, quase no final do verso, junto às correntes, água. Deus te mata a sede. E quando nós não bebemos a água de Deus, escute, você vai continuar com sede. E se você não toma a água que o pastor, com P maiúsculo, te dá, você vai buscar as águas sujas do mundo. E tem águas que aparentemente não são sujas, mas na verdade é um engano à sua alma, e você está só bebendo aquilo. Eu vou dizer uns bem simples para você entender. O excesso de entretenimento da sua alma, ovelha, é você buscando uma água para matar a sede, os desejos da sua alma. Como você não está bebendo essa água que vem do trono de Deus, você está se entorpecendo de entretenimento. Ah, esse não é meu caso. Então o seu caso pode ser um caso de intoxicação digital. O que vai acontecer conosco se tirasse o celular de nossas mãos? A maioria de nós entraria em crise. Eu não estou dizendo por causa da dependência de todos os arquivos que tem lá. Eu estou dizendo que às vezes tirar essas ligações, essa dependência digital das redes, muitos de nós ficaríamos perdidos. Então lembre-se, esse é um tipo de água que está concorrendo à água que o pastor, que é Deus, tem
para nós. Existem outras águas, vou só deixar essas duas para vocês pensarem nessa noite. O excesso de entretenimento mostra que você está com sede de Deus. E também a intoxicação digital, o excesso de tempo diante das telas. E aqui digo a vocês, crianças, que já me entendem, que têm seus 5 anos, seus 6, seus 7, 8, não fiquem nessas telas. Não fiquem nessas telas não somente porque os seus pais falam não. Não fiquem nessas telas porque no final essas telas atrapalham o seu próprio desenvolvimento cerebral. O nosso cérebro não foi criado para ficar toda hora de maneira passiva diante de telas. Isso no final não vai ser bom. Crianças, me ouçam. Twins, me ouçam. Adolescentes, me ouçam. Nós não sabemos o que vai acontecer para o futuro, porque isso é desconhecido para nós. Porque as gerações antigas não foram criadas diante de telas. Nós vamos entender as consequências agora. Não bebam dessas águas. E o que mais uma ovelha precisa, se não repouso? Olha o verso 15, diz aqui: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Essa é uma das grandes necessidades tua, ovelha. Nós temos dificuldade de parar. Deixa eu dar um testemunho rápido. Eu peguei alguns dias de férias. Eu demorei mais ou menos 3 dias para conseguir desligar a minha mente. 3 dias. 3 dias para minha mente ficar off. 3 dias. Nós temos dificuldade de parar. Nós temos dificuldade de sabadar. Nós temos dificuldade de domingar. Nós temos dificuldade de ficar quieto. A boa notícia é que nós temos um pastor que pode nos ensinar a repousar. Graças a Deus por isso. Ele pode nos livrar desse excesso de atividade. Às vezes atividade até religiosa. Porque a nossa alma, ela é tão enganosa, que ela pode às vezes se esconder de um relacionamento mais direto com o pastor, de um relacionamento mais transparente com o próprio Deus. Com as próprias coisas de Deus, a alma consegue fazer isso. Dentro da igreja, fazendo muita coisa para Deus, mas não recebendo um pastoreio no coração do próprio Deus. Bons pastos, água corrente, repouso. Esse é o pastoreio de Deus para você, ovelha. Nós ainda podemos pensar na parábola da ovelha perdida, do Evangelho de Lucas no capítulo 15. Você pode ler depois em calma no capítulo 15. Quando nós olhamos para essa parábola, Jesus contando a ovelha perdida, e nós olhamos para Ezequiel 34, aparentemente há uma impressão em nós, que quando Jesus conta isso, ele está pensando no quê? Ele está pensando em Ezequiel. Ele está pensando naquilo que o próprio pai dele falou, que o pai dele é um pastor que busca as ovelhas perdidas. Não importa que todas estejam bem, mas tem uma fora, ele vai buscar. Então deixa eu falar outra coisa para você. Tem muito cristão que ele tem um pensamento, que a psicologia vai chamar de complexo de inferioridade, de que por ele não se sobressair em algumas coisas na vida, que a sociedade quer colocar como padrão para ser bem-sucedido ou não, mas que não tem nenhum aval da Bíblia para falar que isso é ser bem-sucedido, porque parece que a primeira coisa que a Bíblia diz para alguém ser bem-sucedido é: teme a Deus. Esse é o princípio de toda sabedoria. Esse é o começo de todo sucesso com Deus. Mas parece que tem uma questão nebulosa entre nós, as ovelhas de Deus, de que Deus se preocupa mais com o outro, mas parece que Deus não está olhando para mim. Então quando eu leio esse capítulo 4 aqui com calma, eu tenho que entender que Deus, Ele está interessado na minha vida. Ele me trouxe
para ser dele, para trabalhar na minha vida, para se revelar a mim. Mas o problema é que tem muitas ovelhas de Deus, mesmo que escutem 3 vezes, minhas ovelhas têm dificuldade, por várias situações da vida, de acreditar que o pastor ama as ovelhas. Você tem dificuldade, ovelha, de acreditar no amor de Deus por você. E isso não é culpa do pastor. Isso está no seu coração. Mas quando ele diz aqui, é para que você deixe essa verdade tomar todo o seu ser. Deus é compromissado comigo. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que está acontecendo. Deus tem um escape para mim. E se não tiver um escape para mim, Deus estará comigo, me consolando na minha derrota, na minha perda, na minha dificuldade. Pedro disse assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele está falando do cuidado de Jesus. Jesus é o nosso supremo pastor. Quando ele usa a expressão bispo, ele quer dizer, ele é o que faz a supervisão da sua vida. Ainda eu posso pensar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Davi disse isso. O Senhor é meu pastor. Nada. E por que a gente vive com a impressão que falta tanta coisa para nós? Falta pasto? Falta água? Falta repouso? Pode ser que essas 3 coisas sejam aquilo que Jesus fala no próprio Sermão do Monte, lá em Mateus, né? As coisas simples, as coisas realmente necessárias para a nossa sobrevivência. O que eu preciso lembrar é que, se o próprio Davi escreveu que o Senhor é meu pastor, eu que nunca posso esquecer que eu tenho um pastor lá no céu. Os pastores da terra vão falhar, os pastores da terra, eles também são ovelhas, mas o pastor que está no céu, ele não falha. E como diz o verso, tudo que eu preciso vai chegar nas minhas mãos. Só que muitos de nós vivemos de maneira ansiosa, e vou falar, a maioria da ansiedade de vocês não vai resolver com remédio. Por quê? Porque a ansiedade é pecado. Alguns podem ter chegado num ponto tão crítico, que o sistema chamado corpo, que o sistema psíquico precisa de ajuda. Mas a gente não consegue resolver questões de pecado com remédio, porque o único remédio para o meu pecado é o sangue de Jesus. Então, ovelha, por que continuar tão ansioso? Por causa da enrascada? É por causa da injustiça que você está sofrendo? É por causa do pecado terrível que você cometeu? Olha o que diz o Salmo 95:7, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A Bíblia está dizendo que Deus pastoreia cada um de nós com suas mãos. E voltando aos versos 11, 12 e 15, que eu quero que vocês leiam de novo comigo, olha aqui. Olha o verso 11, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, uma vez. Verso 12, assim buscarei as minhas ovelhas, 2. Verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas, 3 vezes.
Sabe o que quer dizer isso aqui? Sabe o que está aqui? A eleição é um ato de amor incondicional. Você não é ovelha porque você um dia quis ser ovelha. Você é ovelha porque Deus te amou com amor eterno. Por isso que eu falei para vocês no início da mensagem, não existe ovelha sem um pastor do céu que gera as ovelhas. Sem esse pastor não tem ovelha. O que eu quero que você entenda quando eu falo aqui da doutrina da eleição? Minhas ovelhas. Como é que Deus pode falar que você é dele? E eu não estou dizendo do direito de Deus por ser seu criador, porque Deus pode tocar, Deus pode apontar o dedo para qualquer coisa do universo e falar, é meu. Todas as coisas pertencem a Deus. Mas quando Deus fala, você é minha ovelha, Ele não está falando isso como um Deus criador, não. Ele está falando isso como um Deus que tomou você para ser propriedade exclusiva dEle. E Ele, por meio de Moisés, revelou isso para o povo, antes do povo ouvir os 10 mandamentos. Você pode até abrir comigo, Êxodo 19:5, abre Êxodo 19:5. Antes de Deus falar os 10 mandamentos que o povo tinha que seguir e obedecer, Ele diz, vocês são meus. O que quer dizer isso? Que a eleição de Deus vem antes da sua obediência. Porque primeiro Deus revela a eleição, depois Ele te dá os mandamentos e fala, me santifica, me obedece, vive na minha presença. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Vocês serão minha propriedade. Eu sou o Deus de vocês. Você tem orgulho de ser dono do quê? Você tem orgulho de falar meu em relação ao quê? Do que você tem orgulho de falar é meu? Você tem orgulho de falar esse é meu pai? Você tem orgulho de falar essa é minha casa? Você tem orgulho de falar essa é minha esposa? Do que você mais enche a sua boca para falar é meu? O quê? O que é mais importante para Deus, depois da própria glória dEle, são as ovelhas. Primeiro a glória de Deus, primeiro Ele, depois você, ovelha. Você percebe que como se Deus enchesse a boca para falar em relação a você, que entra em rascada, que desobedece, que vive saindo do caminho, que vive dando trabalho para o pastor do céu. Ele fala, tu és minha ovelha, eu te amei, eu te escolhi. Seus problemas são meus problemas, seus pecados eu perdoo, porque meu filho morreu por você. É nesse sentido, então, que a gente tem que entender quando fala que o próprio Deus diz, minhas ovelhas. Você que tem Cristo, você pertence a Deus, porque Deus comprou você com o sangue de Jesus. E aí nós temos o verso 12, o verso 16, que fala, como é que Deus trata essas ovelhas no meio dos B.O.s que elas fazem? Como é que Deus trata você no dia mal? Olha o verso 12. Olha o verso 12. Ele diz que buscarei as minhas ovelhas, vou livrá-las, e no final ele diz, no dia de nuvens e de escuridão. O que são, ovelha, para você dias de nuvens e escuridão? Se não momentos de dor, se não sofrimento,
Se não injustiça que você está passando, ovelha. Por que o céu está escuro para você? Por que está tudo negro para você? Porque todo lugar que você olha é trevas. Por que a alegria fugiu da sua alma? Mas Deus está dizendo que Ele busca as ovelhas dEle nos dias da crise, nos dias maus, nos dias quando nós fazemos tudo errado e Ele vem como resgatador e nos liberta das nossas falhas, dos nossos pecados. Por que Deus faz assim? Porque Ele não desiste das ovelhas. E você, às vezes pode até fazer um charme com Deus. Ah, Deus, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não resolver aquilo, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar disso, eu vou parar aquilo. O que você acha que Deus faz quando você fala assim com Ele? O que Deus fala quando a gente começa com charminho com Ele? Sabe de nada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe por que às vezes ovelha faz isso com Deus? Porque ainda não entendeu que se você é ovelha, porque Ele quis você, não foi você que quis Ele. Então jamais cabe a nós esse charme no relacionamento com Deus, mas pode ser que no dia da angústia, no dia da calamidade, como diz o próprio texto, no dia das nuvens, da escuridão, a gente possa querer fazer algum tipo de charme com Deus. Mas isso não vai mudar o pastoreio dEle. Porque Ele te escolheu para ser ovelha, não foi você que escolheu a Ele. Então, nós chegamos ao verso 16. O verso 16 diz assim, ó: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. 4 tipos de situação está acontecendo aqui. A ovelha perdida, a ovelha desgarrada, a ovelha quebrada e a ovelha doente. Às vezes quando você escuta isso, você pode até pensar com você: eu sou essas 4 ovelhas. Isso tudo está acontecendo comigo, eu estou me sentindo doente espiritualmente, eu estou me sentindo quebrado, eu estou desgarrando de Deus, e eu estou perdido. Quando nós pensamos que Deus vem para buscar a perdida, lembre-se que o termo falar que alguém é perdido quer dizer o seguinte: uma pessoa perdida é uma pessoa que não tem vida espiritual em si mesmo. Ninguém pode ter vida espiritual em si mesmo, pela sua própria vontade. Lembra que o homem, ele não nasce alguém ser filho de Deus, não nasce da sua própria vontade, ou da vontade do seu coração. Isso nasce da vontade de Deus. Então, Deus está dizendo aqui, nesse texto, quando ele fala de a perdida buscarei, e é uma coisa que muitos de nós também não paramos para pensar, quem cuidava de você antes de você encontrar Jesus? Quem protegeu você? Quem protegeu você das ações do inimigo? Quando você não tinha o Espírito habitando em você? Já parou para pensar que nascer de novo é uma coisa e eleição é outra? Que a eleição acontece na eternidade, antes que houvesse qualquer coisa? E que o novo nascimento acontece quando? No tempo, na história. Um dia você nasceu. E eu falo nascer aqui do ponto de vista espiritual. Então, desde quando você ali estava no ventre da sua mãe, até que você nasceu de novo, quem cuidou de você? Porque não tinha vida espiritual em você. Então a grande questão é que
Esse pastor que é o Senhor, Ele cuidou de você, ovelha, quando você não conhecia, quando você não cria nele, quando você não buscava Ele, até porque ninguém que está morto espiritualmente, ninguém que está perdido pode estar buscando o pastor que é Deus. O que o texto diz? Eu buscarei, eu buscarei. É Deus que busca as suas ovelhas. Em segundo lugar, pensando na ovelha desgarrada, o que é a ovelha desgarrada? É aquela que está querendo se afastar. A ovelha desgarrada é aquela que está deixando os cultos aos poucos. A ovelha desgarrada é aquela que está esvanecendo na fé. Olha o que diz o último verso do Salmo 119. Ando errante como ovelha desgarrada. É o último verso do Salmo 119. E o Salmo 119 fala do quê? Da palavra. Às vezes você está andando assim, se desgarrando, se afastando de Deus. E como é que uma ovelha que pertence a Deus, ela começa a desgarrar? Como é que uma ovelha começa a se afastar de Deus? Isso começa a acontecer quando no coração dela, ela encontra algo mais precioso que Jesus. A ovelha começa a desgarrar quando ela encontra, às vezes, um relacionamento humano que é mais importante para ela do que Jesus. Então toda ovelha tem que tomar cuidado com isso, que isso pode acontecer com qualquer um de nós começarmos a desgarrar. Mas o princípio é o mesmo para todos. Se tiver alguma coisa que for mais importante, mais valioso para você que Jesus, você pode começar a desgarrar. Deixe-me ilustrar. Eu escutei hoje uma entrevista de um jogador de tênis de mesa do Brasil. E eu estou acompanhando ele desde sexta-feira. Eu estou acompanhando a dor daquele jogador. Quando ele perdeu na semifinal, ele falou: o que você está sentindo? Aí eu falei: que jornalista mais sem coração. Isso não é uma pergunta para se fazer, mas ele fez. Aí ele falou assim: eu estou com raiva. Eu falei: isso mesmo, é o que você está sentindo. Isso é ser humano. Eu estou com raiva porque eu perdi. Ok, está tudo certo. Ele está sendo humano. Só que hoje eu prestei atenção na resposta dele, quando ele perdeu a outra partida, ele falou assim: eu estou assim, sofrendo, chorando, porque eu coloquei o tênis de mesa no centro da minha vida. Na hora que ele falou aquilo, eu me choquei. Aí ele começou a falar: eu mudei de cidade por causa do tênis de mesa. Eu vivi longe dos meus pais por causa do tênis de mesa. Eu tomei todas as decisões por causa do tênis de mesa. Você percebe o que é alguém sem Deus? Ele achou um Deus. O tênis de mesa é o Deus dele. Só que ele não sabe. E quando ele fala isso, na televisão, numa entrevista, ninguém percebe. Porque ele não é ovelha de Deus, por isso que ele fala assim. Mas o problema aqui é que às vezes tem ovelha que é de Deus e está colocando alguma coisa no centro para tomar decisões importantes. Isso pode fazer você desgarrar. Quer ver? Um crente começa a relacionar com alguém não crente. O que acontece muitas vezes? Desgarra da presença de Deus. Afasta, vai afastando. E por que afasta? Porque não amou mais a Deus, que falou: não entre nesse relacionamento. Preferiu amar a pessoa. Desgarra. Aí vai se afastando da presença. Aí se afasta dos irmãos. Aí quando alguém chega para corrigir, aquela palavra já não é mais recebida. Aí não ouve mais a voz do pastor. Porque quando a ovelha está bem ali com Deus, ela ouve a voz do pastor. Lembra da história de Emaús? Lembra? Eles andando para Emaús, Jesus morreu, acabou tudo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abandonando a fé. Eles estavam se desgarrando.
de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, eles estavam indo embora. De repente, Jesus começa a andar com eles, mas eles não percebem que é Jesus. E Jesus começa a falar o que para eles? Começa a falar a palavra para eles. Como que a gente traz alguém desgarrado da fé de volta? Tem que fazer igual Jesus, falar a palavra. Então, Jesus foi falando as palavras, e depois, eles falam que depois que Jesus vai embora, eles percebem que Jesus, o coração deles fica como? O coração deles fica aquecido, porque eles ouviram a palavra, e aí eles fazem o quê? Eles continuam indo para Emaús? Não! Eles voltam para Jerusalém. Sabe por que eles voltaram? Porque eles são ovelhas do pastoreio de Deus. Então eles voltam. Quando nós olhamos alguém que está se afastando de Deus, nós temos que ajudar essas pessoas, levando a palavra para elas. Porque são as palavras de Jesus que vão fazer as pessoas que estão se desgarrando voltar para a igreja, voltar para o culto, voltar para o meio dos irmãos. É a palavra de Jesus que vai fazer um marido que está desgarrando do casamento voltar para o casamento. É a palavra de Jesus que vai fazer, quando nós estamos nos desgarrando em qualquer situação da vida, se afastando do que é certo perante Deus, o que vai nos fazer voltar é a palavra de Jesus. Ela que faz voltar, ela que faz ficar colocando Jesus como mais precioso. O terceiro tipo de ovelha é a ovelha quebrada. Quando a gente fala de ovelha quebrada, a gente pode pensar num grande problema que às vezes acomete as ovelhas. A ovelha está quebrada. É um trocadilho. Mas às vezes acontece, maus negócios levam à crise financeira. E aí isso é um problema. E vai quebrando a vida da ovelha. E vai tirando a paz da ovelha. Lembre-se, quando ele fala, Deus fala que vou ligar a quebrada. O que ele está dizendo? O osso quebrou. O osso quebrou. Essa expressão de ligar é uma pessoa que teve uma fratura no osso e quebrou. Se vocês olharem depois em casa, o Salmo 51, verso 8, Davi, quando ele tá falando ali do arrependimento dele, ele fala assim para Deus: os ossos que me esmagaste. Percebe? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, por causa do meu pecado, o Senhor veio e me esmagou os ossos. O que ele está dizendo? O Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou, Deus. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Algumas vezes, você vai ficar quebrado, e eu não estou falando financeiramente agora, quebrado como ovelha, porque Deus está te quebrando. Porque Deus é Pai. E Hebreus diz, capítulo 12, versos 7 a 10, que quem é filho de Deus, Deus disciplina, porque se não disciplina é bastardo. O que quer dizer bastardo? Então não é filho. Se nós estivermos andando errado, e Deus não fizer nada, isso pode ser um indício. Então eu não sou filho de Deus, porque se eu sou filho de Deus, Deus vai reagir, porque Deus não deixa de pastorear suas ovelhas. Ele entra, Ele disciplina, Ele cuida. Mas eu também posso ficar quebrado como ovelha por uma perda irreparável. Às vezes eu posso estar quebrado como uma ovelha, um pecado que eu cometi, e que as consequências daquele pecado estão gerando tristeza sobre a minha vida, sobre a minha família. E só o pastor do céu pode te ajudar nisso, porque você se sente quebrado, você se sente sem estrutura. Satanás, ele tem uma tática de prender ovelhas e não deixar ovelhas servir Deus, quando eles pegam algum tipo de pecado do passado, que a ovelha já confessou, já se arrependeu, Deus já perdoou,
Mas aí aquilo foi muito forte no coração da pessoa, e a pessoa, ela não consegue se desvencilhar daquele pecado, e aquele pecado então se torna como uma espécie de peso na vida dela, e aí ela não consegue mais viver de maneira plena com Deus, ou seja, ela não entende o pastoreio de Deus, e aí o diabo, ele não deixa ela viver uma vida plena de alegria, de paz e de serviço a Deus. Não se deixe ser enganado pelo diabo. Não deixa isso acontecer. E se tem algum pecado terrível que você cometeu, e você está ainda se sentindo culpado, pesado por causa disso, procure o pastor do céu, fale com ele, mas não continue com isso, porque isso está amarrando a sua vida. Não deixa você ir para frente. Aí esse pecado pode estar fazendo toda a sua vida familiar ficar estagnada. Às vezes esse pecado não deixa você se oferecer para servir a Deus, porque você se sente indigno. Sim, você é indigno, mas Jesus morreu pelos seus pecados, ovelhas. Qual é o pecado que você cometeu que Jesus não perdoou, que você pode servir a Ele? E nós chegamos, uma outra coisa, nos dias dos seus piores pecados, a sua primeira reação nos seus piores pecados vai ser fugir de Deus. Adão mostra isso claramente para nós. Só que escute isso. No dia do seu pior pecado, o único lugar onde você vai ter refúgio, calma, perdão e paz para a sua alma, é na presença de Deus, e é buscando Deus na casa dele. Lembre-se disso, ovelha, porque você vai pecar, infelizmente, e às vezes você comete pecados graves, mas Satanás quer afastar você do pastor. Satanás quer afastar você da palavra, porque quando você lê a palavra, você vai escutar o pastor falando: os teus pecados foram perdoados na cruz. Mas aí você para de ler a Bíblia, você não vai para a presença de Deus e você se afasta da igreja. Aí você fica preso com o pecado. E a ovelha enferma é aquela que está doente pelo pecado. É aquela que está doente pela falta da palavra, a falta do alimento, é aquela que falta a força espiritual. E Jesus diz que chamou as ovelhas para se alimentarem dele, porque ele é a palavra. Nada deixa você mais enfermo do que os seus pecados. Qualquer um de nós temos vidas diferentes, vivemos circunstâncias diferentes, mas se nós formos afunilar tudo o que está acontecendo na nossa vida, nós vamos chegar ao mesmo lugar. O nosso principal problema que enferma a nossa vida como ovelha é o nosso pecado. É isso que acaba com a gente, é isso que tira a nossa paz, é isso que tira a nossa alegria, é isso que não nos deixa tomar as decisões certas em relação a Deus. É o pecado. É o pecado. É lá que está o problema. O nosso problema é o pecado. 4 coisas para você se lembrar. Primeiro, guarda o que eu vou te falar para o seu pior dia. Deus não abandona ovelha. Deus não abandona a ovelha, porque Deus é fiel, Deus não mente, Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim. Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e o
que diz depois? E habitarei para sempre na casa. Deus não abandona você. E no seu pior dia, é o que você mais precisa de Deus, corre para Ele. Vai para Ele, vem na igreja. Às vezes você tem uma ligação, tipo assim, pastor, estou tão mal que eu preciso orar na igreja. Liga para a gente que a gente abre a igreja para você orar. Não precisa nem falar por quê. Só me fala quanto tempo você quer e vai orar. Corre para Deus, porque Deus não abandona você no seu pior momento. Você sabe os seus piores momentos. Segunda coisa, Jesus disse: as ovelhas ouvem a sua voz. Elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Ovelha, presta atenção, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Ele é o nosso pastor. A Bíblia diz que o mundo tem muitas vozes, muitas pessoas querem fazer a sua cabeça. Por isso que as pessoas investem tanto em marketing, em propaganda digital nas redes. Toda hora sabe um negócio, aparece um negócio. Por quê? São vozes digitais, vozes de imagem, que querem que você siga eles. Lembre-se, ouça a voz do seu pastor. Terceiro, Deus pastorear você quer dizer que muitas vezes, para o seu bem, Ele vai apertar você. Deus vai apertar você, ovelha. Deus vai fechar portas na sua vida. Deus vai tirar a alegria do seu coração. Deus vai fazer pessoas se afastar de você. Deus vai fazer tudo o que tiver que fazer para que você fique na presença dEle. Não ache que coisas ruins que começam a acontecer com você, e você sabe que é por causa do pecado, que é o diabo, não. É Deus. É Deus que disciplina. Ele pode até usar o diabo, mas Ele está no controle. A disciplina é dEle. E Ele disciplina porque Ele ama. Quarta coisa. No dia da angústia, no dia da morte, no dia do desemprego, no dia da vergonha, no dia da calamidade, no dia do rompimento, no dia da maior mentira contra você, chame o seu pastor, porque ele te ouve. Não busque ajuda em outro lugar. Ninguém tem poder para te ajudar como Deus. Ninguém sabe como você está vivendo como Deus. Ele sabe como dar a escapada. E se Ele não der a escapada, Ele vai estar com você. Mas não seja uma ovelha que não grite por socorro no dia mau. Nos dias maus, que você não consegue orar, que a sua alma geme de dor e você não consegue nem entender essa dor. Você não consegue explicar por que você sofre. Lembre-se do que diz o Senhor no próprio verso 31 do capítulo 34. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Deus é o seu dono, ovelha. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Tudo que a gente precisa está no Senhor Jesus. Ele diz ainda no capítulo 10, eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por você, ovelha. Jesus morreu pelas suas fraquezas. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pela sua incapacidade de obedecer. Lembre-se que você tem um pastor no céu, ovelha. Curva sua cabeça.